Já está tudo certo, Lamine Bagral. Depois dessa Copa do Mundo, tu será a nova princesinha da FIFA. Além disso, fico muito feliz de que você tenha se classificado para a final, pois assim terei minhas duas princesas disputando pelo meu amor. Que porra é essa, careca? O que está acontecendo aqui? Você está me traindo com esse bagre? Isso não está certo, não vou deixar isso acontecer. Eu te vi primeiro e você pertence apenas a mim. Calma, Pesce, não é o que você está pensando. Eu estava apenas dando dicas para o Bagral sobre investimentos. Eu jamais substituiria você, ó minha princesa cheia de hormônios. É bom que isso seja verdade mesmo, seu careca idiota, pois eu sou o único que pode ser amado pela FIFA. Você não merece pisar nesse solo sagrado da FIFA. Vaza daqui, maluco! Na verdade, eu vim aqui por outro motivo. É que eu vou ser a nova princesinha da FIFA, pois tu tá velho e já vai se aposentar. Sendo assim, você está acabado e eu sou a atualização. Ei, tartaruga, por que o Penaldo tá rindo tanto? É que ele tem acesso às câmeras da FIFA e ele consegue ver tudo o que acontece com o Pesce, os árbitros e o careca da FIFA lá na sede. E parece que as coisas não vão bem pro Piponel Pesce.